Promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade, da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. A ideia de organização político-administrativa no Brasil começa no século XVI. Em 1532, foi criado o primeiro município brasileiro, São Vicente, no litoral paulista. A constituição do território foi se alterando ao longo dos séculos. Com a proclamação da República, em 1889, a província de São Paulo contava com 123 municípios. Em menos de 80 anos, mais de 450 municípios criados. E em 1967, o Estado alcançou a marca de 571. A Constituição de 1967 restringiu inúmeros direitos na prática. Impôs grandes barreiras à criação de novos municípios no estado de São Paulo. Vargem Grande Paulista foi a única localidade que conseguiu a liberação do regime militar. No mesmo período da ditadura militar, uma população se desenvolvia mais do que a sede. E aqui, no extremo noroeste paulista, a população de Ouro Oeste desejava se emancipar de Guarani do Oeste. A Constituição Federal, promulgada em 1988, aumentou ainda mais o desejo de centenas de cidades de emancipar-se. As lideranças de Ouro Oeste se uniram em prol de um único objetivo. Sempre o pessoal de Ouro Oeste, os políticos de Ouro Oeste, pensaram em tornar o Ouro Oeste município. Essa batalha foi muito difícil, porque se não fosse a pressão, a gente tinha que convocar essas reuniões, era muito difícil marcar, então tinha que estar pressionando. E aí quando a gente pressionava, marcava essas reuniões, a gente tinha que sair correndo, ir lá e reunião em cima de reunião e pressionando os políticos para que tomasse conhecimento do problema, olhasse pelos casos da emancipação. Como infelizmente existia a briga do município com o distrito, eles votaram a favor. Como eu morava aqui em Ouro Oeste, tinha residência, tudo, e eu reuni todos os vereadores na época, falei para eles, vocês vão votar para criar o município de Ouro Oeste, só que o ICMS vai para o município que pertence à sede. O Guarani que era contra, né? Assim, a população achava que não deveria, porque o Guarani perderia muito, né? Então, a ICM da usina. Ouro Oeste está localizado no extremo noroeste paulista, na divisa com o estado de Minas Gerais. Em 1995, realizou o antigo desejo de tornar-se município, emancipando-se de Guarani do Oeste. Em seu território, na divisa dos estados São Paulo e Minas Gerais, sobre as águas do Rio Grande, está a usina hidrelétrica de Água Vermelha, a grande fonte geradora de renda dos municípios. A usina hidrelétrica de Água Vermelha hoje é o coração do município, que é a nossa fonte sustentadora, de que hoje, sem sombra de dúvida, ela nos dá 80% da nossa receita do nosso município. O distrito maior que a sede. Esse fato em comum motivou as autoridades de Ouro Oeste a requerer do Estado o direito de pelo menos ser distrito. Enquanto vigorou a Constituição de 1967 até 1987, nenhum pedido foi acatado. Em 1968, apoiado pelas lideranças políticas do município de Guarani do Oeste, o assessor do deputado estadual Ademar Pacheco encaminhou ao IGC, Instituto Geográfico e Cartográfico, um pedido de revisão territorial, com a finalidade de colocar em votação o projeto de lei que elevaria os povoados de Ouro Oeste e Arabá à categoria de distrito. 2 anos depois, a resposta do IGC. O órgão avisou que seguiria as revisões previstas na Constituição e que faria avaliações a partir de 1971. Relatórios do IGC, datados de 1988 e 1990,
atestam que outras tentativas foram feitas, mas dessa vez apenas Ouro-Oeste desejava tornar-se distrito. Nos anos de 1971, 1976, 1985 e 1986, novos ofícios enviados à Alesp e ao IGC com o mesmo pedido, já que para tornar município era necessário ser primeiro distrito. Após sucessivas tentativas, alguns meses antes da promulgação da Constituição, João Vanes de Oliveira, representante do IGC, fez o seguinte relato: o bairro de Ouro-Oeste do município de Guarani do Oeste constitui um fenômeno singular no que se refere à evolução e expansão urbana de um bairro, relativamente à sede do município a que pertence. Estivemos no município de Guarani do Oeste nos dias 18 e 19 de outubro do corrente ano de 1988. Tal a sua inexpressividade diante do expressivo e elegante bairro de Ouro-Oeste. Concluindo, queremos ressaltar que o bairro de Ouro-Oeste possui uma sólida infraestrutura para ser inclusive sede do município. Entretanto, dada a sua situação geográfica no território municipal e à luz da Lei Orgânica dos Municípios, notadamente no seu artigo 107 do parágrafo único, este bairro não pode nem ser mesmo distrito. A Constituição impedia as tentativas, mas não reprimia o desejo do povoado de ser reconhecido, e uma decisão acirrou ainda mais a disputa entre sede e povoado. Em 1980, o então prefeito Sebastião Cândido da Silva, apoiado por lideranças de Ouro-Oeste, baixou um decreto e mudou a sede da prefeitura e da Câmara Municipal para o povoado. O prefeito ajudou pessoalmente na mudança dos móveis e documentos para o povoado. A sede da prefeitura só voltou para Guarani 4 anos depois, e por decisão judicial. O fato foi muito comemorado pelos moradores de Guarani como uma grande vitória política. A Constituição Cidadã atribuiu ao Estado a competência de legislar sobre criação de municípios, e ao município coube criar seus próprios distritos. Foi a oportunidade que Ouro-Oeste tanto esperou. Eu, como vereador na época, né, peguei essa etapa. Aí nós conduzimos a Câmara, eu era presidente da Câmara, apresentei o projeto de lei de criação do Distrito de Ouro-Oeste, que até então não era, foi votado na Câmara, instalando o distrito como presidente da Câmara, e após, vamos buscar a criação do município. Com a nova legislação, políticos de dezenas de cidades se uniram no mesmo propósito. Entrei nessa briga, né, para que a gente chegasse, tivesse um certo apoio e prestígio. Disputei a presidência, porque eram vários municípios, a presidência da frente emancipalista do Estado de São Paulo. Fui presidente, e aí, né, com muita briga, várias comitivas levamos, teve dia de ter lá 30, 40 ônibus na Assembleia Legislativa. O Edinho foi aquela pessoa, né, foi aquele deputado que se dedicou, colocou o gabinete dele à nossa disposição, tanto é que eu despachava, né, no gabinete dele, ele colocou funcionário do gabinete dele à disposição da nossa Frente Paulista para a Emancipação. Vendo a proximidade da divisão, uma disputa interna era travada nos tribunais. Os guaranienses questionaram os limites definidos na divisão do território. Foi feito de um modo que a gente até hoje não entende ainda, porque eu acho que dividir tem que ser dividido, a palavra dividir é a metade. Então nós ficamos aí com 30% e o Ouro-Oeste acabou ficando com 70%, ficou com a maior parte do território, 2 vezes mais, ou 2 vezes e meia mais. Ficou com a participação inteira da usina de Água Vermelha, e o Guarani do Oeste ficou nessa situação aí. No final da conta, para concluir, o Guarani do Oeste, o filho roubou a mãe, e a mãe ficou pobre e o filho ficou rico. Aonde que ninguém concorda com isso aí até hoje, mas
foi feito assim seja. Apesar de Jaime Piomaro se posicionar contrário à divisão do município, neste documento, registrado em cartório, ele e os demais vereadores da legislatura 1993-1996 declaram total e irrestrito apoio à emancipação do distrito de Ouro Oeste. Em relação à ação judicial movida por moradores de Guarani, questionando os critérios utilizados para a divisão do território, o tribunal condenou os moradores a pagarem os custos do processo, além de aplicar uma multa por agir de forma litigiosa e de má-fé. Vários comícios pró-emancipação foram realizados. Constantes viagens das lideranças de várias cidades até a capital. Edinho Araújo mediava as ações na Assembleia Legislativa e nos palanques de várias cidades. Vamos buscar a criação do município. Aí veio a dificuldade, porque na época o município não poderia ficar maior do que a sede. O município teria que ter no mínimo 5 quilômetros a divisa da sede do município. E o Oeste não, tudo atrapalhava. Não tinha essa distância mínima de 5 quilômetros, né? Não tinha a capacidade de ficar menor do que Guarani. Eu enxergando isso, né, busquei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo apresentar um projeto, uma emenda, né, na Constituição do Estado, através do deputado estadual na época, fiz a redação, apresentei para ele e ele apresentou o projeto de lei, fazendo com que Ouro Oeste tornasse a condição de se tornar município. Após vencer os obstáculos impostos pela legislação vigente, coube à população decidir seu rumo. O plebiscito, realizado em 21 de maio de 1995, consultou apenas a população do distrito, e o resultado das urnas reafirmou o antigo desejo. A Câmara Municipal aprovou a criação do distrito, a Assembleia do Estado, a criação do município. No plebiscito, o povo disse sim, mas o Congresso Nacional impôs a última barreira. Tramitava no Congresso uma emenda para o artigo 18 da Constituição Federal, que regulamentava a criação de novos municípios. A tentativa era frear a proliferação de municípios, mas a emenda só foi aprovada em 1996, 9 meses depois da homologação de Ouro Oeste como município. A emenda constitucional 15/96 alterou o parágrafo 4º do artigo 18 e retirou a competência dos estados para dispor sobre a criação de municípios. Na nova redação, a decisão seria através de lei complementar federal para criar e desmembrar municípios, após os estudos de viabilidade. Pensando a nível de estado, a nível de país, a gente pensa o seguinte: pô, você vai criar um município, você vai criar um novo vereador, vai colocar um prefeito, vai ter uma estrutura, né? Vai ter mais despesa. É verdade. Quer dizer, vai acarretar mais despesa do país. Nos anos 90, ocorreu um intenso processo de emancipação em todo o país. Entre os anos de 1988 e 1995, surgiram mais de 1.000 novos municípios, um aumento de 22%. No estado de São Paulo, no mesmo período, foram criados 73 novos municípios, um aumento de 13%. A lei sancionada em 27 de dezembro de 1995 foi a última que criou municípios no estado. Ouro Oeste está nessa lista. Quase 20 anos se passaram e o mapa do estado permanece inalterado. Uma visão ampla, uma visão macro, vai dizer que não é vantagem. Agora, para a pessoa pequena, a pessoa que precisa do postinho de saúde mais próximo, de estar com os políticos mais próximos, do prefeito, de ter uma ambulancinha, um remédio, é muito mais conveniente ter um município pequeno. Após muita insistência, o sonho virou realidade e as duas cidades, enfim, puderam seguir seus próprios destinos. O resultado
parece ser a busca pela identidade que Ouro Oeste tanto procurou. Eu acredito que se você fazer para todo mundo que mora em Ouro Oeste, vai falar que valeu muito a pena, né? Eu, para mim, não acho que valeu muito mesmo, porque nós, ouro-oestinos, criamos uma identidade, que até então nós não tínhamos. E foi isso aí encabeçado pelo Val. O Val que fez toda essa tragédia que aconteceu, entendeu? Ele se uniu ao Eldinho Araújo e disseram que o Guarani queria dividir de Ouro Oeste, porque ele estava tudo com a máquina na mão, e o Guarani, sem falar nada, aconteceu o que aconteceu. Ficamos pobres, e vai ficar pobre eternamente. Poderia ter saído sim, mas de outro jeito, entendeu? Não o filho chegar e pôr a mãe no asilo e pegar os bens da mãe tudo e deixar ela com as dívidas que ele fez no passado inteiro. Nosso município hoje se tornou um município forte, sólido, com as suas próprias forças, e diminuiu uma população para ser cuidada pela prefeitura com o recurso que seria o mesmo de hoje.